Salve família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, tô um pouco sumido, perdoem aí esses dias que eu desapareci, né? Eu tava tentando resolver um bug desse canal, acho que o YouTube aí censurou alguma coisa que eu falei, não sei o que eu falei. Estou há 25 dias retido, né? Estava desde o dia 29 de dezembro de 2025 retido. Aí no dia 29 de janeiro desse ano, 2026, eu tive uma recaída, né? Reduzi 10 dias, então estava 30 dias, fiquei com 20. Depois fiquei com 54 dias retido, né? Acumulei mais um mês e tive uma recaída com uma menina numa relação sexual, né? E aí eu reduzi 10 dias, fiquei com uns 44 dias, né? E aí acumulei mais 10. E aí depois eu recaí, né? Voltei para 44 dias. E aí quando foi ontem eu tive uma relação sexual, né? Uma menina, ejaculei 2 vezes, reduzi 20 dias, mais ou menos isso. O que eu tenho pra falar pra vocês? A gente já quase tá batendo 800 inscritos, né? Tô tentando abrir live nesse canal, não tô conseguindo. Eu vou enviar alguns shorts, né? Pra ver se o YouTube libera. Não sei porquê, mas ia ter um canal com menos inscritos. E esse canal com menos inscritos, ele consegue abrir live, então acho que é algum bug do sistema aí. Vou ver o que eu consigo fazer em cima disso. Mais ou menos isso. A streak, né? A gente tá aí 25 dias retido. Fiquei, né, tive 2 recaídas aí no PMO, né? A questão de masturbação própria, não sinto muita vontade, né? Praticamente zero. Agora, pornografia é uma coisa que bate muito na minha mente mesmo. Porque quando você tá retido, o seu corpo vira praticamente uma bomba, né? Então você sente vontade de transmutar toda hora, o tempo todo. Eu mudei praticamente o meu treino. Alguns planejamentos do começo do ano não são mais os mesmos, né? Eu tinha começado na academia de luta. Só que eu percebi que eu fazendo musculação e fazendo luta, né? Meu corpo não está totalmente preparado, porque a musculação não é um treino específico para luta, né? Então eu comecei a mudar a minha rotina de treino, né? Para treino de força. Então um treino praticamente aquele treino olímpico, né? Que é o que aqueles lutadores da União Soviética faziam quando existia no Ocidente o treino de bodybuilder, né? Você tinha na União Soviética, no Oriente, praticamente ali, os treinos olímpicos, né? Então, aquele físico mais robusto de pai de família, de urso, treino de força, né? Flexão, barra com peso, flexão com peso, o sandbag, né? Carregar, aqueles exercícios de você carregar peso andando. Então isso estimula muito a sua questão de força física. Então a estética que você tem no bodybuilding para você treinar luta é totalmente nula, não tem funcionalidade nenhuma. Funcionalidade que tem é você fazer treino de força, e é isso que eu identifiquei essas semanas agora. Mudei totalmente meu treino, então eu sinto que cada vez que eu vou treinar agora você sente prazer, sente gosto de fazer aquilo, né? É mais ou menos isso. Então eu saí da academia de luta, tô fazendo mais treino de força. Sinto que minha saúde tá extremamente bem. Eu fazia treinos de bodybuilding, de musculação. Às vezes eu faltava desmaiar, porque você chega ali na perda da falha, né? Isso aí faz muitas micro lesões no seu corpo, você fica lesionado por muito tempo, né? Os treinos vou explicar isso aqui pra vocês, porque tem muita gente que quer também fazer isso, mas não tem o conhecimento. Os treinos os treinos olímpicos, os treinos de força, os funcionais, né? Eles ajudam muito, porque você não precisa fazer até a falha, você consegue fazer micro séries, né? Então, por exemplo, vou fazer passada, você faz, em vez de fazer 15 passadas, né, chegar até a falha, você faz 7 passadas, né? E aí você descansa 2 minutos, depois faz mais 7, aí beleza. Aí você treina intercalado, segunda, quarta, sexta, domingo, aí vai terça, quinta, sábado, segunda, quarta, sexta, domingo, terça, quinta, sábado. Então vai intercalando de 2 em 2 dias, que é o que eu tô fazendo. Percebi que minhas pernas estão maiores, o trapézio está muito maior, o peitoral ele tá abrindo mais, porque eu faço praticamente quase todo o mesmo exercício todos os dias, né, os dias que eu vou. E a concepção é o quê? Você focar os mesmos exercícios e fazer a quantidade maior de repetições
ao longo da semana. Então se eu vou treinar perna na musculação na segunda, eu só vou treinar perna na quarta-feira. E aí eu vou estar bem cansado do treino de costa ou do treino de ombro que eu fiz. Não vou conseguir estar 100% do treino de perna. É mais ou menos isso. No treino olímpico, né, do funcional, não. Você vai fazer a mesma coisa segunda, quarta, sexta. Você vai mudar as variações às vezes, né. Então às vezes eu posso fazer um treino de carregar o sandbag, né, aquele saco de areia. Às vezes eu posso fazer um treino de fazer passada com ele nas costas, né. Então ajuda muito. Então perna crescendo, trapézio, ombro, bíceps, o tríceps estimula muito na questão de carregamento. Mais ou menos isso, questão de treino, né? Explorem depois, tem um canal muito bom que é o Mano Albino, eu vou deixar na descrição, que ele explica muito bem sobre essa questão de treino, né? E como ter a força bruta, né? Explica também sobre testosterona, aumento de ganho de testosterona. Tem uma coisa que ele fala sobre o NoFap, ele fala que é totalmente meio que não funciona, né? Eu estou explorando isso ainda, eu quero entender por que ele disse isso, né? Ele fala que já atende já mais de não sei quantos anos já nessa área. O canal dele é muito foda, é muito bom, né? Ele fala que você tem um ganho de testosterona em 7 dias depois que você tem a recaída, só que, né, que esse é o explícito pra gente, já que informação totalmente explícita na internet, a gente acha, né? E só que ele fala que depois de muitos dias retido, né, o seu nível de cortisol aumenta, né? Então, praticamente a gente fica meio que habitolado com isso. A questão é regulamento, né, de corpo, pelo menos algumas vezes no mês. Então o cara ter ali a ejaculação algumas vezes no mês, né? Não todo dia, mas algumas vezes. É uma coisa que eu estou explorando porque dessas relações sexuais que eu tive esse ano com essas meninas, eu senti que depois que eu tive a relação sexual, eu cheguei na parte de ejacular, né? Era como se a minha questão de atração nos lugares que eu entrasse ficasse mais visível. Era como se as mulheres, né, identificassem que eu tive uma relação sexual, né? O brilho nos olhos, ele cresce muito, né? Ele fica praticamente todo aguado, né, os olhos. É como se você tivesse saciado, tá ligado? Mesma sensação de quando você tem uma refeição também, que é uma coisa que eu identifico também. E eu falei pra um colega do trabalho que ele era praticamente viciado em pornografia também. Eu falei, mano, quando eu vou jantar, quando eu volto, olha meus olhos agora, quando eu voltar tu vai ver a diferença. E aí quando eu volto tá cheio de água, tá muito claro, né, os meus olhos. Então é mais ou menos isso. Expansão de consciência, né? Esses dias eu tive essas relações com essas meninas, né? Tem uma menina que eu tô ficando sério agora. Ela tá na Suíça e tá na Itália, né? Eu tô aqui em Portugal, já vai fazer 3 anos. E eu tinha outra que eu conversava, que eu falei no canal aqui recentemente, que ela tinha mandado mensagem pra mim em janeiro. Tava com a consciência muito expandida essa época, né? Que eu tava criando os planos e tal, tudo mais, né? E aí eu tava com consciência muito grande naquela época. E aí ela mandou mensagem do nada pra mim, depois de não sei, de 2 anos e meio, mais ou menos, né? Sem falar com ela, mandou mensagem pra mim. Então eu tava, acho que uns 15 dias retido, era 10 dias retido mais ou menos nessa época, foi em janeiro. E aí ela mandou mensagem pra mim, a gente ficou conversando, tal, tudo mais, segui ela no Instagram. Recentemente ela tinha me tirado no Instagram, achei que ela tinha voltado com o ex, alguma coisa assim, nem falou nada pra mim, né? E aí quando foi ontem, né, eu falei, vem aqui me ver. E ela pegou e veio, né? Então, essa coisa de atração, né? E você imaginar, porque na sexta-feira eu tinha imaginado que ela tava no meu quarto. Eu falei, pô, nem pra ela estar aqui agora, tal, tudo mais, não sei o quê. E no outro dia ela tava, né? Então, essa questão de você expandir a consciência e olhar a situação com a tua mente, enxergar a situação, isso pode ser algo muito benéfico, né? Então, por exemplo, eu tava tentando tirar um carro recentemente. E aqui em Portugal é um cu você tirar um carro, né? Porque você tem que ter um cara pra entrar com você e tal, tudo mais. Né? Você não consegue tirar você próprio. Ainda mais que é imigrante, né? E aí eu tentei tirar carro com um colega meu, só que eu tava com um novo contrato. E aí tinha que ter 3 meses de contrato pela mesma ou agência ou empresa. E ele também tinha mudado de trabalho. E aí o cara falou, pô, não tem como porque o teu contrato ele acabou de mudar. Então tem que esperar mais uns 2 meses. Eu só tava com o primeiro ali, extrato, né? Que era da empresa mesmo, né? Eu passei pra empresa. E aí eu falei, não, beleza, deixa pra lá então. Esqueci isso aí. Só que aí, o dono desse stand de carro, eu morei com ele. E ele explicou pra mim muito sobre expansão de consciência, né? A gente trocou muita ideia, tal, tudo mais. É um cara muito, tipo, da hora mesmo, assim, pra não falar, né, de uma forma mais explícita pro YouTube não querer me dar ban, né, nessa conta aqui. Eu não sei porque eles estão me dando ban nessa conta.
E é um cara muito gente boa, troquei muita ideia com ele, explicou muito sobre questão de vibração e energia. Ele, né, estuda muito essa questão de psicologia também. Um cara muito fora da caixa, né? Tem várias experiências profissionais e tal, tudo mais. O cara é gente boa pra caramba, mano. E aí, ele falou... Ele ligou pra mim um tempo depois, né? Todo lugar que eu passava eu via esse carro. E ele ligou pra mim depois e falou: ô maninho, eu liguei pro cara lá da acreditadora. E aí eu falei com o supervisor pra ver se eles liberam um carro pra você, mano. E isso aí eu já tinha até descartado, né? Tinha descartado, mas eu vi o carro e falei: mano, se tá aparecendo um carro pra mim toda hora, alguma coisa tem aí. E aí eu comecei a imaginar eu com o carro, né? Eu andando no carro, eu tirando foto em alguns lugares com esse carro, eu andando nos lugares e com esse carro, né? E aí foi. E aí quando foi recentemente, o cara da acreditadora me ligou e pediu pra me assinar uns documentos lá, né? E aí eu tô esperando a resposta agora. É uma coisa que eu nem imaginava que ia acontecer, porque eu não explorei aquela situação com algum tipo de sentimento ruim, porque não tinha dado certo, né? Porque quando você tem expansão de consciência e consegue visualizar que você tá com aquele objetivo ali, seja você ter um carro, seja você tá com, sei lá, uma moto, ou você tá do lado de alguma pessoa, ou você tá, sei lá, numa situação que você não consegue, tipo, sair, né? E você precisa ali de resolver aquele problema, né? Você precisa de uma resposta, tal, tudo mais, né? De alguma forma, alguma hora, alguma coisa vai aparecer pra você. Então é isso que eu tô enxergando nessa questão de expansão de consciência. Canal do Felipe Lino, vou deixar na descrição também. Canal do Mano Albino e canal do Felipe Lino, né? Que ele fala sobre essa expansão de consciência, né? Respiração, né? Expandir. Se o ar é o que deixa a gente com consciência ativa, né? A respiração profunda faz você expandir ainda mais a tua percepção e a tua presença nos lugares. Então, algumas coisas começaram a acontecer também quando eu comecei a adotar essa questão de respiração no trabalho, né? Eu via que quando eu respirava profundamente, trancava ali o pulmão, né, por alguns segundos, algumas vezes deu vontade de desmaiar porque minha alimentação não estava muito balanceada. Mas recentemente eu estou fazendo isso com mais constância e eu vejo que o ambiente ele começa a ficar com uma coloração diferente. Ele começa a ficar... Eu não sei explicar o que é isso, mas ontem mesmo essa menina que veio aqui pra casa, ela estava explicando algumas coisas pra mim, né? E ela fala muito. E aí eu fiquei observando ela falando lá, né? E aí ela conversando, a gente tava conversando com algumas coisas, né? Ela falou: você não fala nada? Eu falei: não, gosto de ouvir. E ela ficou conversando. Chegou uma hora, né? Comecei a aplicar aquela respiração profunda. E aí eu olhei pra ela, eu conseguia ver a aura em volta dela, né? Grande, expandindo. E os movimentos que ela fazia olhando pro lado, aquilo acompanhava também, né? Eu quero que vocês façam esse exercício, que é vocês, né, tá perto de uma pessoa, seja mãe, pai, ou irmão, ou colega, ou namorada, sei lá, e façam respiração profunda e foquem, né, bem ao redor da pessoa, né? Olha para ela como se tivesse nada do lado, né? Tenta deixar um ponto fixo nos olhos dela ou sei lá, na parte de frontal aqui do peito, alguma coisa assim, porque tu vai começar a ver a aura em volta. Então, Jesus Cristo, acho que Buda, esses caras tinham auras de quilômetros, né? Porque eles entenderam também que a expansão de consciência, né, vai muito mais do que você só pensar em coisas, né? Você tem que vivenciar isso dentro da tua própria mente. E foi uma das questões que eu pensei muito, né, quando eu assisti aquela série da DOA. Não sei se vocês conhecem DOA, né? THEOA. É uma série muito fora da caixa, né? Porque eles falam muito sobre isso, né? De você poder vivenciar uma situação dentro da tua própria mente, né? Uma coisa muito foda. Então, é uma série que eu recomendo também, nessa DOA. Mais ou menos isso, né? Tô há 25 dias retido, então não zero o streak quando eu tenho recaídas, né? Seja tanto na parte de PMO, seja tanto na parte de alguma relação com alguma mina, alguma coisa assim, né? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? Então, 25 dias retido, né? Algumas experiências de atração, treino, no supermercado onde eu vou, sei lá, no trabalho também, né? Eu noto que as pessoas olham claramente para mim,
E tem graus de atração, porque quanto mais dias retido, mais energia você tem, mais vida você tem. Algumas coisas que eu tô notando que a partir dos 20 dias não era tão notável quanto é com 30, quanto 40, quanto 50. Quanto mais dias você tá retido, mais fácil é de você conversar com as pessoas, mais fácil de você criar situações e você conseguir resolver também a partir da expansão de consciência. Então, um grau todo de junção que você pode ter é você fazer a retenção seminal, você fazer expansão de consciência, vivenciar situações na tua mente e conseguir enxergar. Se você é um cara que quer um carro, você fala, pô, que carro que eu quero? O primeiro objetivo é a ação. Eu tenho dinheiro para esse carro, eu tenho alguém que consiga um trabalho para mim, para ter esse dinheiro, para ter aquele carro. Micro situações que você vai resolvendo. Depois, eu consigo enxergar eu dentro desse carro em alguma situação, eu consigo ver eu do lado dele, eu consigo ver eu sentado em cima do capô dele, naquele lugar que eu gosto de frequentar, e aquelas pessoas que estão lá, eu vejo aquelas pessoas e eu vejo ali a infraestrutura, aquela casa, ou aquele ginásio, ou aquela academia, ou aquele mercado, aquele McDonald's, aquele Burger King que eu costumo comer, eu saindo com aquele carro, né? Essas situações de visualização são situações que você consegue explorar a vibração que você vai estar naquele momento. É mais ou menos isso, né? Esses conteúdos que eu estou consumindo. Então, a questão de você estar no futuro com aquela projeção que você tinha imaginado antes, né? É praticamente real se você entende aquela vibração que você vai estar. Então tem muitas coisas que vão acontecer daqui a uns meses que vai mudar totalmente a minha vida, né? Eu vou falar um pouco mais disso no outro canal. Eu quero que vocês, né, acompanhem no outro canal. Eu postei o último vídeo, vai fazer alguns meses já. Eu falei que ia voltar no final de semana retrasado, mas não consegui, estava muito sem tempo, fui trabalhar também. E vou ver se eu lanço hoje lá o vídeo também, né? Vou falar um pouco aí sobre a questão financeira, todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Praticamente as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, né? Porque essas invasões que os Estados Unidos está fazendo, né, nesses países. Isso é um projeto muito grande chamado Projeto Storm. E às vezes você vai olhar e vai falar, pô, isso aqui é loucura, mas não, isso existe, isso é real, isso vai acontecer. O script, né, ele está sendo escrito, então é mais ou menos isso. Expansão de consciência, canal do Felipe Lino, vou deixar na descrição. Sobre treino, testosterona, alimentação, tudo que você enxerga como crescimento de você ter ali a sua fase biológica masculina em expansão, né? É o canal do Mano Albino, canal muito foda, vou deixar na descrição. Mais ou menos isso, né? Estamos aí com quase 800 inscritos. Curte, comenta, compartilha aí, se inscreve. Alguns temas que vocês querem que eu fale aqui, deixa aqui. Se vocês querem que eu pegue relatos, né, dos inscritos aí, deixa na descrição aí, né? E eu vou ver se eu consigo tirar esse ban, esse bug aí que tá no meu canal pra fazer live. Eu quero fazer live e subir o máximo até 1000 inscritos, né? Porque já vai fazer quase 2 anos de canal. Ainda não monetizei esse canal, quero monetizar esse ano. E o crescimento e expansão é mais ou menos isso. Tamo junto, se inscreve, deixa o like, compartilha com um coleguinha. 25 dias retido, né? Praticamente estava naquela meta de 1 ejaculação por mês. Eu já tive 5 no ano, né? Para quem era viciado e fazia 3 vezes no dia, não conseguia ficar um dia sem fazer isso. É uma grande vitória. Muitas outras coisas espirituais, né, aparecem para você também. Tem lugares que hoje eu não frequento mais, graças a Deus, né, que eu estava frequentando, questão de prostituição. É um peso muito grande que você tira das costas. Às vezes você olha para aquele vício e fala, nunca vou conseguir sair disso, mas você sai disso porque na tua consciência você já está projetando que você vai sair daquilo e você começa a trabalhar para que você saia daquilo, né? Porque quanto mais a gente quer estar retido, menos a gente quer ter contato com mulheres. Isso é um pouco ruim também, porque ter contato com mulheres aumenta a sua testosterona também, né? O canal do Mano Albino explica muito sobre isso. Então, toda vez que eu tô conversando com alguma mulher também, eu vejo que outras mulheres também ficam olhando o jeito que eu converso, que eu me porto, totalmente um pouco diferente do que você começa a enxergar. A câmera dos homens, né? São crianças também.
Então a gente tem que mudar isso, porque a maioria dos homens gostam de ficar fazendo brincadeira de quinta série. Isso é muito saudável quando você tá no grupo de homens. Agora, quando você tem mulheres por perto, isso não deixa de ser uma coisa muito saudável, né? Porque depois você fica, pô, mas nenhuma mulher se interessa por mim. Mas que atitude que você tem na frente dessas mulheres quando você tá com seus colegas? Você é um cara que faz piadinha toda hora, dá risada toda hora, né? O que é isso? Se você notar no ambiente de trabalho, olha pra cara das mulheres, veja se elas estão conversando, dando risada o tempo todo. Não, é totalmente diferente. Isso deveria ser ao contrário. Por quê? Aquele ambiente não é propício para ela estar, né? E aquele ambiente é propício para você estar. Você leva uma forma mais tranquila e mais alegre, porque você tá ali mascarando algo que é pesado, né? Você tá tentando esconder um pouco ali a dor do trabalho, né? Então é mais ou menos isso. A gente precisa ter esse comportamento, né, mais sério em alguns ambientes. As mulheres que estão por perto dos homens, isso aumenta a testosterona dos homens, né? Mais ou menos isso. Outras coisas que eu quero conversar aqui também. Eu quero trazer alguns casos que estão na sociedade atualmente, né? Eu consumo o canal do Fúria e Tradição já tem bom tempo. É um canal que eu já coloquei na descrição aqui já faz alguns meses. E ele faz algumas análises de situações, né? Tem o John Young Master também, muito bom. Situações da sociedade, as mulheres aí praticamente odeiam aí os homens, né? Esse considerado aí Red Pill, esse tema do momento aí. Estão cancelando muitos caras que fazem conteúdo, os caras que também fazem conteúdos para mulheres estão sendo cancelados, né? É mais ou menos isso. Então, tamo junto. NoFap, quanto mais dias você tiver retido, mais situações difíceis você consegue encarar isso com clareza e com certidão que vai dar tudo certo. Se você for um cara tranquilo, você enxerga que você é um cara tranquilo, você não se estressa com muita coisa, isso é uma coisa totalmente boa pra você. Porque eu conheço pessoas, eu tenho familiares, tenho irmãos que são totalmente ao contrário, né, da minha personalidade, né, de tudo que eu vivencio, que eu já vi na minha vida, em todas as situações que eu já encarei, e eram situações difíceis que eu não conseguia, às vezes, falar, pô, eu não consigo passar por isso. Eu enxergava que tudo aquilo ali ia dar certo num curto período de tempo, né? Porque se tá no meu controle, eu consigo. Se não tá, eu não consigo, eu deixo pra lá. É mais ou menos isso. O estresse por pequenas situações, ele acaba trancando a tua mente para a expansão de consciência. Então, o máximo de coisa que você puder fazer para sair de situações, de lugares, ambientes ou pessoas que fazem com que você tenha ansiedade ou você caia praticamente numa depressão, é o melhor que você pode fazer para você. Mais ou menos isso, tamo junto, se inscreve, deixa o like, compartilha com um coleguinha aí. Vamos subir esses inscritos aí, quero bater os 1000 inscritos, né? Quero ver se eu consigo abrir live pra falar com vocês aí, trocar ideia. E tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis.